Olha, olha, se não é você que vem aqui no meu canal, entra no meu vídeo querendo aprender alguma coisa, mas pula direto pro final do vídeo. Você pensa que eu não sei, mas eu sei sim, tá? Eu sei muito bem que isso acontece. E tudo bem, né? Você pode fazer isso, eu não mando em você, você pode fazer o que você quiser, você pode passar pro final do vídeo agora. Eu poderia até nem ter entrado, mas enfim, o que eu quero dizer é que quem vai sair perdendo é você, sabe por quê? Porque esse vídeo, assim como todos os vídeos do meu canal, eu dou várias dicas de desenho. E se você pular direto pro final, você só vai ver o desenho pronto e não vai aprender nada. Então compensa muito mais você ver o vídeo inteiro pra poder evoluir no seu desenho. Falar nisso, hoje o vídeo é sobre isso, sobre evolução. Hoje é mais um recriando desenhos antigos. Eu não sei se vocês lembram, mas no último vídeo que eu fiz, eu mostrei 2 desenhos e eu optei por um. E eu disse que se tivesse bastante pedido, eu ia fazer outro, fazendo o outro desenho que eu tinha mostrado naquele mesmo vídeo. E como prometido, aqui está. Então vem comigo pra ver tudo isso acontecendo, mas antes se inscreve no canal e deixa seu like. Aquela coisa nada toda de YouTube que todo mundo já sabe como é que funciona, né? Galera, primeiro de tudo a gente vai analisar esse desenho antigo. Teve uma época nos meus momentos desenhísticos no passado que eu tava cansado de só desenhar rosto e rosto e rosto e rosto. E aí eu decidi fazer um desenho que teria, sabe, tipo uma personagem, que ela estivesse em movimento, que teria, sabe, um cenário bem interessante, todo colorido, cheio de informação. E aí o que eu consegui desenhar foi isso. Bom, na minha cabeça tava muito incrível, mas a hora que eu fui passar pro papel, foi isso que aconteceu. Isso acontece porque eu não tinha nenhuma referência e não praticava muito, mas hoje, não que eu seja muito bom, hoje eu consigo fazer uma coisa, assim, mais elaborada e eu consigo realmente passar pro papel aquilo que tava na minha cabeça, coisa que eu não conseguia na época, né? O personagem desse desenho é o mesmo personagem daquele vídeo o primeiro vídeo dessa série, então o nome dela é Nina, é uma personagem ruiva com franjinha, assim. E isso faz parte de uma história que eu escrevia desde criança, que eu contava a história através de desenhos, foi assim até que eu melhorei a desenhar. Eu já devo ter falado isso em algum outro vídeo. A diferença desse desenho para aquele outro é que nesse aqui ela tá de corpo inteiro. E como vocês podem perceber, não era meu forte. Não que agora seja muito bom em desenhar corpo, mas eu já entendo um pouquinho pra conseguir realmente desenhar alguma coisa. Então, tipo assim, na época ela saiu assim meio dura, um braço é maior que o outro, uma perna é muito maior que a outra. E eu queria que ela tivesse assim, sabe, numa posição diferente, como se estivesse posando pra uma foto, uma coisa assim meio egípcia, sabe, uma coisa bem diferentona. E saiu essa coisa meio estranha. E eu nem vou falar de proporção desse desenho, porque era uma coisa que eu não tinha noção. Tinha zero noção de proporção, né, como vocês podem perceber. E sim, tem uma coisa bem interessante desse desenho. Uma coisa que na hora que eu pensei em desenhar, eu achei assim, ó, que ia ser tipo brilhante, que ia ser incrível. Que era desenhar um coração, e esse coração que fazia tipo uma passarela toda colorida, como vocês podem ver aí no desenho. E sim, gente, desculpa o vocabulário, mas parece que ela está cagando um coração. Por incrível que pareça, as cores que eu escolhi pra esse desenho faz sentido na tabela de cores, então eu também não entendia nada de cores, o que contrastava, o que se conversavam. Eu simplesmente fui pelo meu olhar e aí saiu isso. A pintura tá toda desordenada, eu não tinha uma preocupação em preencher toda a parte do desenho, não deixar nenhuma parte faltando de pintar. Então, assim, é uma grande bagunça, uma grande mistura de cores aleatórias e enfim. Como eu disse, na minha cabeça tava incrível, a hora que eu fui desenhar saiu isso. Mas hoje é o dia que a gente vai mudar isso. Não posso prometer que o desenho vai ficar incrível, porque até então a ideia em si não é tão incrível assim, então não tem como fazer um desenho tão incrível com uma ideia que não é incrível, entendeu? Então, eu fiz algumas mudanças no desenho e eu vou explicar tudinho pra vocês. Então vem comigo pra ver o processo de como eu fiz um novo desenho. Pra começar o desenho, óbvio que eu fiz o esboço de tudo, pra deixar tudo prontinho do jeito que eu queria. Eu fiz algumas mudanças na posição dela, porque ela tava meio que parecendo uma perereca no outro desenho, porque ela tava, sei lá, assim, tipo, bem geométrica. Então eu fiz um pé diferente do outro, um pouquinho jogado mais pro lado. E óbvio, eu deixei a mão estendida, né, porque faz parte do conceito do desenho. Eu mudei o coração, não botei o coração debaixo das pernas delas, como eu fiz no outro desenho. O coração, na verdade, é todo esse negócio que vai virar uma passarela, que sai das mãos dela. Então, tipo, ainda tem o coração, só que não daquela forma. Porque, né, eu não queria fugir muito do desenho em si, né. Então, mas de qualquer forma, eu ainda tinha que ter elementos naquele desenho, porque é uma recriação, né? Não tô fazendo um novo desenho sem nenhum, tipo, sabe, nenhuma regra. Então esse desenho tem uma regra, precisa ser uma recriação daquele. Depois que eu fiz todo o esboço, eu apaguei pra não ficar marcado com lápis. E com lápis de cor eu já contornei todo o desenho com as cores que vai ser em determinada parte. Por exemplo, o cabelo dela é ruivo, eu já contornei de ruivo e já comecei até a colorir. Eu também usei o
o Ecolápis, aquele soft preto da Faber-Castell, que eu vou fazer um vídeo aqui falando só sobre ele. Então eu já tô testando pra mim já ter uma opinião formada no vídeo. Então essa é a primeira vez que vocês vão ver usando esse lápis e daqui a pouco vai sair um vídeo falando sobre eles, então aguardem. Eu amei esse resultado do cabelo, tá, gente? Que eu usei também o lápis branco da Prismacolor pra fazer uns efeitos, assim, iluminado no cabelo ruivo, e ficou bem bonito. Eu fiquei bem feliz, particularmente porque eu não sou muito bom em fazer desenhos que são pequenos, sabe? Eu tô desenhando um rosto que tem o tamanho do meu dedão, e eu geralmente costumo desenhar rostos que ocupam o espaço do papel inteiro. Então, né, é uma outra coisa. Então, eu fiquei feliz com o resultado. E por incrível que pareça, gente, eu passei tanto tempo nesse rosto, tanto tempo que o rosto em si demorou muito mais tempo do que o resto do desenho. E o que é engraçado, porque é uma parte muito pequena do desenho, mas que exigia de mim uma certa precisão, sabe? Porque é um rosto que eu tenho em mente como ele seria, sabe? Um rosto quadrado, os lábios, assim, carnudos. Então, essa personagem, eu tenho ela muito bem formada fisicamente na minha cabeça, então eu não queria fugir disso. Então é diferente porque eu não tenho uma foto pra copiar, então não tinha essa exatidão, mas no final das contas tinha que ficar parecido com a personagem que eu criei, que é a mesma personagem daquele primeiro vídeo dessa mesmo de recriando o desenho, né? O nome dela, que no outro desenho tá escrito Nina, ali no body, eu fiz só NNN, porque como é pra dar uma atualizada, eu quis deixar mais minimalista, e eu gostei bastante da ideia de usar NNN, porque no caso dela, o Nina dela tem 3 N's. Enfim, eu achei interessante fazer essa mudança. Usei a cor, né, a mesma cor que eu usei no outro desenho, obviamente fiz em camadas, trabalhei mais essa roupa pra ela ficar, sabe, parecendo realmente que ela tá dobrada em algumas partes, porque a gente tá falando de tecido, né? Nas pernas também. Eu usei só 3 cores pra fazer a pele, gente, é muito simples. Eu usei o rosa claro, eu usei o lápis areia e eu usei um lápis marrom escuro. Ah, e eu também usei o da Prismacolor pra misturar tudo e não ficar marcado. Pra esse sapato eu usei um cinza escuro e depois com preto eu comecei a sombrear. E depois vocês vão ver que eu vou passar a caneta branca que vai dar a impressão que tá iluminando, sabe? Como se fosse, não sei se é latex que fala, enfim. É um sapato assim bem brilhante, sabe? Uma coisa assim, um cor assim bem brilhante. Também usei o lápis da Prismacolor pra fazer a iluminação, porque ele é ótimo pra isso. Porque ele simplesmente passa por cima de tudo. Porque eles são bem pigmentados e bem macios, como vocês já viram naquele outro vídeo que eu falei sobre o lápis da Prismacolor. Depois eu contornei esse negócio aí, que que sai da mão dela e vira uma passarela. Simplesmente não tenho ideia nenhuma do que eu quis fazer nessa época, mas enfim, tá lá no outro desenho eu tive que fazer. Como eu disse, já fiz umas modificações. Depois eu usei a tabelas de cores pra ver as cores que, sabe, trabalhavam bem juntas. E por incrível que pareça, todas as cores que eu usei naquele outro desenho se combinavam, sabe? Então eu acho que eu já tenho uma mente meio que... Como eu desenho bastante, eu já desenhava bastante na época, eu acho que isso já era meio que natural pra mim, mas eu fiquei bem surpreso porque de cor eu não entendia nada. Mas deu certo nesse desenho, então eu tirei duas cores daqueles negócios lá coloridos que tinha no desenho pra deixar ele assim mais minimalista e não ficar uma bagunça, sabe? Então as cores que eu escolhi trabalham bem e ficam bem bonito e não fogem daquele desenho que a gente já tinha, né? Então vocês já estão vendo mais ou menos como é que vai ficar o desenho. É um desafio pra mim, porque desenhar corpo inteiro assim, sabe? E não é uma coisa que eu faço muito. Então foi um bom desafio fazer, porque é uma coisa que eu pretendo melhorar mais, porque o meu grande sonho desenhando é desenhar cenas. Então quando a gente desenha cenas, a gente desenha o personagem inteiro, não só o rosto, sabe? Mas que a minha especialidade seja o rosto, no final das contas, o que eu quero fazer é o corpo inteiro. Então, eu me obriguei a fazer um desenho de corpo inteiro graças a essa tag aqui do meu canal. Espero que vocês tenham gostado desse desenho e que não fiquem bravos por eu ter mudado bastante coisa, mas é como eu disse, uma ideia ruim não faz um desenho incrível. Então você já consegue... Aí o fundo eu gostaria que fosse branco mesmo pra ficar uma coisa assim, tipo meio pop art, sabe? Mas no final das contas eu usei um cinzinho assim pra dar sabe, um efeito legal, pra não ficar vazio e parecer inacabado, sabe? Vamos ver o resultado agora deste desenho.
Espero que vocês tenham gostado desse novo desenho, dessa recriação aí. Eu gostei bastante do resultado, ficou bem diferente do outro. Talvez eu acho que é o desenho que ficou mais diferente do anterior, mas como eu disse, não tinha muita solução. Eu simplesmente tive que fugir um pouco do que já tinha feito, porque como eu disse, uma ideia ruim não faz um desenho incrível, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá uma olhada nos outros vídeos aí do canal. Aqui nesse canal a gente só fala sobre desenho, tem vários tipos de vídeo, tem tutorial, tem vídeo desenhando memes, tem várias coisas, você vai gostar bastante desse canal. Até o próximo vídeo, como sempre, continue desenhando.